nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, pessoal, beleza? Eu sozinho aqui de novo. Sozinho? Não. Tem aqui, ó. Nunca está. Ó, olha aqui meus companheiros. Alex. Eu. Boa noite, boa tarde, bom dia. Cadê o Ale? Esse é o trabalho, hein? A Ale tá enroscado. Ale enroscado no trabalho, mas a gente vai tocando por aqui. Vamos tocando por aqui. Já virou tradição. Já virou tradição? Já virou tradição. Chefe do Ale, libera o Ale, meu. Libera o Ale pra gente aqui, se a gente não consegue gravar. Nunca te pedimos nada. Nunca te pedimos nada, só porque a gente não sobe 1 zilhão de episódios há quase um ano. Mentira, o último episódio subiu em maio. Mas o pessoal de lá pra cá tem um montão gravado. Vocês vão pegando todo o Overdose de podcast. Overdose. Vamos lá, hoje a gente vai falar, a gente está na sequência das aparições de Nossa Senhora, das aparições de Maria, e vamos falar hoje de Lourdes. Lourdes diferente, uma aparição revolucionária, Sim. Completamente revolucionária, 11 de fevereiro de 1958, Eu tava vendo uma que aparição espetacular. os milagres de Lourdes são os mais estudados. São Os mais estudados. São os mais estudados. Acho que vale a gente contar um pouquinho pra galera sobre a história. O pessoal que tiver dúvidas e curiosidades, a gente fez uma introduçãozinha, não sei exatamente se a gente vai colocar como, sei lá, não sei se esse aqui vai ser o 24, como se fosse o menos 24, aí vocês vão pegar, mas é uma introduçãozinha muito geral. Eu acho que é o 25. 25? Por aí, mas enfim, vai ser esse número menos ele, ou ele ponto alguma coisa, ou ponto ele, alguma coisa assim, para vocês pegarem aí, tem só foi meia hora. Meia hora, só pra introduzir. Pra passagem, pra dar uma aquecida. Uma pincelada. Pra dar uma aquecida nas cordas vocais. O cérebro ficar mais atento, o espírito dar uma agitada. Vamos lá então. Nós contamos no último episódio sobre La Salette. E La Salette, ela é uma aparição estrondosa, né? Ela é bombástica. A aparição de La Salette é bombástica. E essa aparição de La Salette, e nós falamos muito disso, vocês viram, né? A nossa indignação. E aquele episódio, não sei se nós comentamos ou não, mas nós não íamos gravar. Não iríamos gravar aquele episódio. A gente estava com dúvidas do roteiro e como seguir. E aí a gente tomou a decisão, enquanto a gente estava discutindo a pauta, de ligar a câmera e meter um bronca. E foi como estava. E eu acho que ficou legal. Ficou legal. Engraçado que eu também não ouvi ainda, mas eu acho que ficou legal. Foi bastante, não foi, Lu? Deve ter ficado bacana, né? Nossa, ficou. Mas foi um episódio, mexeu muito comigo, vocês vão ver lá. Em especial, mexeu demais comigo aquele episódio, porque Maria tá muito chateada e muito triste. Tá muito triste. Muito triste porque nós, humanos, estamos abandonando o caminho de Deus. Contamos muito essa história sobre o impacto da Revolução Francesa na vida das pessoas, mas ela vai usar termos como: vocês estão abandonando o domingo, vocês estão trabalhando no domingo quando vocês deveriam estar dedicando ao Senhor. Claro que ela não está falando dos trabalhos que salvam vidas, né? Como médicos, como bombeiros, como policiais, como soldados, como pessoas vinculadas ao cuidado, né? Asilos, cuidado com os outros, não está falando disso, obviamente. Porque são pessoas que dão as suas vidas pelos outros. Não está falando disso porque isso é um sacrifício por si só. Mas ela está falando das pessoas que dedicam o domingo para, infelizmente, ter que sobreviver mesmo. Então, vale a reflexão, vale o último episódio. Mas não é só isso. Além disso, ela vai ir em La Salette, ela vai falar dos males da igreja. Vai fazer profecias tristes em relação à igreja. Né, em relação ao comportamento dos padres, em relação ao comportamento do clero. Foi uma aparição atacadíssima lá com o Maximin e a Melanie, que foram os videntes. Só foi uma aparição em La Salette. E teve um segredo de que Maria contou tanto para o Maximin quanto para a Melanie, mas para a Melanie foi mais detalhado. A Melanie escreve o segredo, o Papa tem que ser enviado ao Papa, o Papa só pode abrir
depois de 10 anos. No final das contas, o segredo se perde, some. 20 anos depois, lá em 1873, ela escreve de novo, agora com mais detalhes, e aí é publicado pela Igreja de fato em 1879. Então, o La Salette, ele é sensível. Engraçado que aquela versão, que foi a primeira versão do Segredo, de 1951, ela vai aparecer em 1990, quase, assim, uma loucura. Então, é muito parecido com o livro do Tratado da Verdadeira Devoção, que também sumiu por 200 anos. Sumiu por 200 anos. O Satanás, o demônio, faz essas coisas, que é afastar as coisas de Deus e o entendimento das pessoas. Então, La Salette, no último episódio, fala muito disso. E La Salette vai dizer, não dá mais para segurar o braço do meu filho. Não dá. Nós sabemos que é por Maria que as graças fluem. Mas Maria é a nossa grande intercessora, né? O santo da patrística vai dizer, é a onipotência suplicante. Ela é a onipotente. Maria é onipotente? Não, onipotente é só Deus. É só Deus. Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mas Maria tem uma onipotência, sabe de quê? De suplicar. Tudo que ela pede, Deus faz. E por que tudo que ela pede, Deus faz? Porque Deus assim criou, Ele quis desse jeito. Ele escolheu a sua mãe, nós falamos isso aqui na introdução, ninguém foi capaz de escolher a própria mãe. Ele escolheu a mãe dele. As coisas são dele, como ele escolheu a Arca de Noé e mandou fazer, como ele escolheu a Arca da Aliança e mandou fazer, as coisas que são dele. Então ele escolhe Maria, se sujeita na natureza humana à lei dos mandamentos, que é honrar pai e mãe. Então, assim, tudo que Maria pede, ele faz porque ele sabe que ela, na sua humildade, na sua obediência suprema, jamais pedirá algo que o desonre. Isso é impressionante. Então ele quis se sujeitar a esta humana, porque ele sabe que, dado o volume de graças com a qual ele a cobriu, ela jamais pedirá algo que não o honre. Está lá o Bodas de Caná, para mostrar, mulher, o que tem entre mim e ti, né? que tem entre nós, ainda não chegou a minha hora. Mas ele vai. Isso é a frase da natureza humana. Mas a natureza divina vai e está submetida. Porque é assim que ele colocou. Então, se é dessa forma, Maria está dizendo, eu seguro o braço dele. Não podemos esquecer que Deus queria ter destruído o mundo várias vezes. Nós tivemos os profetas que foram intercessores. Nós tivemos Moisés, que foi intercedor. Nós tivemos Abraão, lá intercedendo na destruição de Sodoma e Gomorra. Daquela conversa, Senhor Deus, se tiver 100 justos, o Senhor destrói tudo. Não, 100 justos não destrui. Se tiver 50 justos, vai descendo, é até meio enfadonho, meio cansativo essa leitura, mas chega em 10, e aí Deus, não, se tiver 10, eu tiro os 10 e destruo a cidade. Mas você vê que Abraão está intercedendo, porque a justiça divina é de destruição, mas Abraão intercede e Deus aceita. A gente sabe aquela de Moisés, quando o povo, Deus também quer destruir o povo por conta da idolatria, e Moisés diz, mas esse é o seu povo, você vai destruí-lo? Então Moisés intercede e Deus não destrói. Então a gente vai vendo isso acontecendo várias vezes. Se isso aconteceu com os profetas, imagina com Maria. Então se ela pede, Deus cumpre. Inclusive, segurar sua própria ira. Então, lá em La Salette, ela está dizendo, não dá mais para segurar, porque eu estou intercedendo por vocês toda hora, mas vocês estão fazendo uma coisa errada, uma caca atrás da outra. Então, essa é a aparição de La Salette, uma aparição só, né? Grande, né? Tem alguns momentos dessa aparição, tem o segredo, enfim, tem a conversa toda, mas é uma aparição só. E a gente tem aqui 10 anos depois de La Salette 48, nós temos em 54 a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX, e em 58 a aparição em Lourdes. 3 aparições muito próximas, né, que é a Medalha Milagrosa, em 1930, em Paris. Nós temos, depois, 48, a aparição na cidade de La Salette, também na França. E depois nós temos 58, a aparição de Lourdes, também na França. Maria faz uma sequência de 3 aparições em menos de 30 anos. 3 aparições. É muito alerta. Muito alerta.
E aí nós temos a famosíssima aparição de Lourdes. Acho que é isso de introdução para a gente colocar aqui e porque Lourdes ela tem um detalhe especial, ela é diferente. Enquanto La Salette é um alerta e Maria é muito direta, né, no quanto ela expõe os erros do povo e da própria igreja e das consequências que isso vai ter, Lourdes é diferente. Lourdes é muito diferente. Lourdes é muito diferente. Enquanto em La Salette, Maximin e Melanie, coitados, né, a gente fala de um jeito que parece que a gente está diminuindo. Não. Eles não aguentaram e sucumbiram às humilhações, tanto que Maximin e Melanie não são nem beatificados. Não são santos. Não são santos. Por quê? Porque depois das aparições as pressões são tão grandes, o demônio é tão ardiloso que vai minando o psicológico das pessoas, foi minando o psicológico dessas duas crianças, né? Praticamente, que era o caso recém-adolescente, vamos dizer assim, o caso da Melanie principalmente, que não aguentaram. O Maximin até chega a entrar para o seminário, tenta virar padre, mas abandona. A Melanie tenta seguir, a coisa vai mais ou menos, a Melanie até caminha bem, que a Melanie entra para o convento, mas não vai, né, vamos dizer assim, não culpa deles. E pode ter, não estamos dizendo isso. Lourdes é diferente, porque Elizabeth Subiru, ela persevera até o final, né? Persevera até o final. Vamos falar sobre isso. Beleza? Vamos lá então. Show. Vou contar um pouquinho dessa história. Conta aí, Alex. Conta um pouquinho pra gente. Como é que começa? Estamos em 11 de fevereiro de 58, mas antes disso, eu acho que a gente pode seguir a linha que o próprio Padre Paulo Ricardo coloca, e depois, na verdade, está no livro do Laurentin, do Padre Laurentin, escreve Laurentin, tá? E eu não falo francês, então vou pronunciar errado com certeza. Em português se escreve Laurentin. Ele separa em 4 grupos, né, essa aparição, para a gente poder explicar. Então ele vai falar muito da pobreza, vai falar muito de oração, vai falar de penitência e a Imaculada Conceição. Então, acho que esses 4 grandes grupos, que é o que o próprio Laurentin, vamos dizer assim, que é o nome do autor em português, ele organiza, dá pra gente talvez explicar a história por aqui, que é bem como ele mesmo explica no seu livro, e a gente vai encontrar muita gente quando segue a ordem, porque provavelmente o livro que melhor documenta toda a história. Então, a primeira coisa, nós temos uma pobreza imensa. É isso, Alex? Sim. Como é que é essa pobreza aí? Ela é pobre em todos os sentidos, humanamente falando. Ela não tem pobre em dinheiro, pobre em conhecimento, pobre de tudo, socialmente falando. Ela tem a saúde debilitada. Em termos atuais, é toda lascada. Ela tá lá embaixo. Numa situação de pobreza extrema, financeira, extrema. Nós estamos aqui, né, nessa história em 1858. A França vive um momento terrível de pobreza. Sim. Por si só, né, por tudo que a Revolução Francesa colocou a França em 100 anos de convulsão e pobreza, tá? Sim. O que vai dizer assim, mas trouxe a Revolução não, cara. É muito sofrimento da França, muito sofrimento. Você tem a Revolução Francesa, depois ali com a queda da Bastilha, tem a convulsão, chega Napoleão, passa Napoleão, veio a implementação do reino de novo, de um reinado de novo, e depois entra a República, é uma bagunça. Então a França por si só está muito difícil. Mas essa família Subiru... Acho que ela é a mais pobre de todas, pelo que eu estava vendo. Tem uma frase dela que ela diz assim: Maria me escolheu porque não havia gente mais pobre no mundo. Nesse nível. Nesse nível. Você não tem nada, mas você tem menos do que nada. Cara, tinha um colega meu que trabalhava comigo, e ele falava, eu comecei na carreira lá atrás, e ele era um chorão, aí ele falava assim, eu ganho tão pouco nessa empresa, ganha menos, ganha mais que eu. Eu lembro dessa história.
Impressionante. Quem ganha menos ganha mais mais que eu. que eu, né? Terrível a pobreza deles. No que eu tava pesquisando, ela conta que o avô dela tinha um moinho, Sim, e aí a avó morreu, sim. e aí, beleza. Ou ele morreu, acho que no mito, ele morreu, a avó não. O avô. O avô morreu. Aí a avó não dava dando conta, porque ele deixou a avó com as crianças. E aí a avó conhecia um rapaz que eu não lembro o nome, que é o pai da Bernadette, né? Que é pra quem a senhora aparece. E falou assim, olha, você não quer, como é que fala, se relacionar com a mais velha aqui e tal, pra ajudar a gente? Aí ele vai, só que ele não gosta da mais velha. Ele pega a antes, né? A do meio. Sim. Ali. Beleza, eles se casam, nasce a Bernadette e... Nasceram 9 filhos. Só que só sobreviveu 4. Só sobreviveram 4. A mortalidade infantil era bizarra. Bizarríssima. Tanto que a Bernadette nasce, a mãe dela lá tá amamentando, enfim, tinha que ter um dado dia, tem um acidente com um fogão, queima o seio, lá, enfim, tem um acidente, não consegue dar de mamar pra Bernadette, manda a Bernadette pra uma outra mulher. Que era muito comum na época. Sim. Tinha leite, tinha leite, mas não tinha filho, porque o filho dela morreu. O filho tinha acabado de morrer. Acabou de morrer. Virar uma ama de leite, depois fica uma ama chamada ama seca. Ama seca. Né? Olha como é que era, né, cara? Eu até não pensado, né? Mas não é tão distante não, tá? Isso acontece ainda hoje. A nossa geração dos nossos pais ainda tem isso. Tinham isso no local onde moravam. Eu falo por mim mesmo, por exemplo. Até hoje, né? Se tem mulher que não tem leite, ela vai em bancos de leite. Sim. Quando eu nasceu, minha mãe engravidou e a minha avó, né, porque era também nova, engravidou também, junto com a minha mãe. Então eu e meu tio temos 1 mês de diferença, eu sou um mês mais velho. Eu mamei na minha avó, né? Tomei leite da minha avó. E meu tio da minha mãe. Tudo pequenininho. Ali. Que tá aqui, vai compartilhou e foi. Compartilhou. Porque minha mãe trabalhava, minha avó trabalhava, cuidava um pouquinho. Fazer revezamento. Era bem isso. Então, era o revezamento. Era bem comum. E aí eu tava vendo aqui, falando de Bernadette, ela foi, né, com a ama seca lá, beleza? Só que parece que esse trecho eu vi com o padre Paulo Ricardo, que ele explica que ela começou a tentar ensinar a Bernadette o catecismo. Sim. Só que a Bernadette era tão pobre de tudo, de conhecimento, até que ela não estava entendendo nada, e a mulher começou a humilhar. Mas porque a Bernadette não falava francês como não falava em dialeto local. E ela falou, você não vai ser nada, que não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Não, e essa frase, você não vai ser ninguém. É bem isso. Você não vai ser ninguém. Essa foi a frase. E manda de volta pros pais. Volta pros pais. Aí os pais tentam tocar lá o moinho, não conseguem. Aí fala que o pai começa a vender o trabalho braçal, que acontece um negócio antes curioso, que é o seguinte: primeiro que entrou numa seca de 2 anos. Sim. Terrível. Tem isso. A gente também não pode esquecer que nós falamos isso no episódio de La Salette, acho que falamos. A própria profecia de Nossa Senhora em La Salette dizia que haveria uma praga mesmo, praga de cultura imensa na França. E essa praga destruiu, para você ter ideia, os melhores vinhos são os franceses, vamos dizer assim. Mas até hoje não há nenhuma muda, nenhum exemplar, nenhum espécime, vamos dizer assim, de uma parreira, uma vinha daquela época, anterior àquela época. Todas as amostras que tem até hoje na França são de 1860 para frente. Porque, cara, entrou uma praga tão grande que arrasou a lavoura de vinho inteira e também pegou de trigo. Sim. Então houve uma seca, e não só a seca, você também tem esse efeito das pragas. Cara, era fome. Isso lascou com a família da Bernadette. E teve um detalhe com o pai da Bernadette. O pai da Bernadette perdeu um olho. Também. Só pra lascar, né? E o que aconteceu? A farinha dele começou a ficar grossa, porque ele não enxergava direito. Não tinha muito, tinha quase nada. O que tinha ainda perde. Não, cara. E é o seguinte, como ele ficou cego de um olho, ele não conseguia enxergar direito a farinha, que ele tava moendo. Então a farinha dele ficava grossa. Ficou de má qualidade. Então ficou de uma qualidade ruim. As pessoas não queriam comprar a farinha dele, cara.
Queria comprar. Aí o moinho dele vai à falência, aí ele tem que vender o moinho, e ainda assim não dá. E aí, o que ele vai fazer, cara? Ele não tem com o que trabalhar. Ele vai trabalhar no moinho, moendo no braço. No braço. Só que naquela época, já há muitos anos, o moinho era movido a animal. Tinha movido a roda d'água. A roda d'água. Tinha movido a animal. Sim. E aí tinha uns que, tipo, o cara não conseguia pagar um boi. Aí pagava o pai da Bernadette. Entendeu? Só que ele ganhava menos do que o boi. Porque tinha o cara que alugava o boi pro moinho. Sim. Ele pagava porque ele tinha então menos... você pagava o cara que alugava o boi pro moinho. E você pagava mais pro cara que alugava o boi do que pro pai da Bernadette. É, porque ele tinha menos força pra empurrar o moinho, então ele Era parava. menos eficiente. Ele cansava, ele é mais fraco. Então, cara, o trabalho dele vale menos do boi. Aí diz que, beleza, o trabalho Muito pobre, disso, muito pobre. se mudaram, Quem ganhava um pouco, ganhava mais que ele. O boi. O boi. Eles foram, acho que, morar num lugar lá, um casebre, uma casinha, uma sala, que era apelidado de cadeia da cidade lá. Que não era apelidado, não. Era uma Era cadeia, enfim. Era uma cela. Enfim, dizem que era mais ou menos calabouço, uns 4 por 3 metros o cômodo. Úmido. Sem janela. Sem janela. E Bernadette, asmática. Que esse é um detalhe com a Bernadette, importante, é o seguinte, com 10 anos de idade, a Bernadette pegou cólera. Pegou cólera. Aí, essa pra lascar, né? Sabe como é que era o jeito que eles usavam para tentar curar a cólera? Esfolar a pessoa. Esfolava as costas. Pra ver se curava. E milagrosamente curou. Porque No caso dela, ela curou. Só que ela ganhou uma asma. É uma troca justa? Talvez não. Ou talvez sim. Caramba, cara. Cara, Asmática a Aerolin não tinha naquela época, não. Então, E a asmática vai morar num calabouço úmido sem janela. Era bem isso. A mãe dela, tá no livro, né? Por mais que fosse muito limpa e muito organizada, cara, é o meio, é inóspito, não tem jeito. Não tá, cara. Não tem jeito. pra nenhuma situação. Terrível, terrível, cara. E os 5 filhos tinham morrido, ficando só 4, e a Bernadette, com ali 15 anos de idade. E conta que todos usavam, acho que chinelo, tamanco, enfim. Tamanco. E só ela usava meia, por causa da asma. Ela usava tamanco e a meia. Só ela que tinha meia. Porque os pais não tinham dinheiro nem pra ter meia, é óbvio que não, né? É só ela que tinha, porque não tava. Aconteceu um caso da pobreza deles, tão grande, que teve um caso de roubo. Isso eu não vi. Teve um roubo, aconteceu um roubo lá. Conte-me. E o pai da Bernadette foi preso. Oxi! Mas só pra lascar também. Ele já morava na cadeia e foi preso. Não, e você sabe qual é? Eu tô rindo de nervoso aqui. Você sabe qual foi o motivo dele ter sido preso? E por que falaram que com certeza ele era o ladrão? Porque assim, ele era tão pobre que se alguém roubou alguma coisa, esse alguém foi ele. Não tinha como ser outra pessoa. Não tinha como ser outra pessoa. Foi ele que roubou a farinha. Aí prenderam ele. Ainda ficou preso. Ainda por cima foi preso por ser pobre. Olha o preconceito. Não é possível. Pra ser ladrão disso aqui só podia ser o pai da Bernadette. Não tinha outra opção. Ainda foi preso. E se sabe, obviamente, que não foi ele que roubou. Um homem, apesar de tudo, um homem honrado. Um homem azarado, mas honrado. Sim. Então, assim, realmente uma vida muito sofrida. Cara, eu fico pensando, a vida começou lá embaixo, só ladeira abaixo. Não, era uma questão de vida pra baixo e pra baixo. E pra baixo. E desceram. Ele começou no final da ladeira e mesmo assim ainda tinha chão pra descer. Que loucura. E aí chega um belo dia, que é o dia... Olha o que aconteceu. Da lenha? Cara. Conta aí. Conta o dia da lenha. 11 de fevereiro de 1858. É o dia da lenha. O que eu ouvi foi que sei lá, a mãe teve que vender a lenha para comprar alguma coisa para comer. Perfeito. Tiveram que vender a lenha de cozinhar os negócios para comer. Isso é o clássico, vender o almoço para comprar a janta. Literalmente. Aí foi Bernadette e as irmãs uma irmã e amiga. Pro meio do mato lá, caçar lenha. Meu Deus, cara. Só que assim, era inverno. Fevereiro lá na Europa é inverno. E a Bernadette é asmática. Não, cara, e Lourdes é perto dos Pirineus. Perto das colinas dos Pirineus. É muito frio lá. Lá é mais frio que o normal da França. Porque é encostado nos Alpes, dos Pirineus, né, que vai dar divisa com a Espanha. Frio então, de nevar. é frio mesmo, cara. Frio sério. Frio de nevar. Frio sério.
Daqui a pouco a gente vai usar o trocadilho, filho de Never. Mas pode seguir. Aí, beleza, foi ela, uma irmã. Eu não sei se foi amiga ou se foi, enfim, foi ela e mais duas. Pelo que eu entendi, eram 2 irmãs, enfim, ou era amiga, não sei. Sei que chegou num pedaço do trecho lá que eles foram procurar, que elas foram procurar as lenhas, e tinha um riacho, sei lá, a NetDB derreteu, fez um riacho. E as meninas, como tirando a Bernadette que andava de tamanho, passou lá bonitinho, molhou o pé de boa, não tinha asma, foi de boa. Bernadette parou e pensou, como é que eu vou passar aqui? Só eu que uso meia. E se eu molhar o pé nessa água gelada, eu tô lascada. Não tem bolso. Não tem. Aí diz que ela... Até tem o encaixezinho aqui, né? Tanto que ela pega o terço no... Pelo que eu entendi, ela tem, sei lá, conversou com a mais nova tinha 11 anos, né? Ela falou, eu te carrego aqui, você é doida? Se você me carregar, cai nós dois na água e nós se lasca. Aí a outra, que era um pouquinho maior, não quis carregar, enfim. Aí disse que ela, tá bom. Ela foi lá, quando ela sacou da primeira meia, que ela foi tirar a meia, né, pra poder passar, ela sentiu um vento, uma brisa, sei lá, um vento. Sim. Aí ela olha assim, não vê as árvores que estão perto, não estão se mexendo. Na frente do riacho, na frente dela, tinha uma espécie de uma caverna, uma gruta lá, esculpida naturalmente, enfim. E dentro da gruta tinha sei lá, pelo que eu entendi, era a gruta e tinha um negócio mais em cima, meio que esculpido num negocinho, sei lá. Tipo um nicho. Isso, um nicho, é esse que eu estava procurando. No pé do nicho tinha umas plantas selvagens lá, enfim. Ela sentiu o vento, olha para as árvores, não tem nada aqui. Sentiu o vento e não tinha árvore balançando. Já começou por aí. Aí ela tá tirando as meias lá e ela sente de novo, só que aí ela olha pro nicho. Aí vê que tá brilhando o nicho. Aí pelo que eu entendi, é quando aparece Nossa Senhora, que ela não sabe que é Nossa Senhora. Sim, aparece uma mão muito bonita. Ela chama de A Bela Senhora. A Bela Senhora. Essa pedra, né? Curiosidades. Essa pedra, mas se eu não me engano, em francês, pedra é massa. É massa pena. E velha é vieia. Isso. Então, é um local de uma pedra muito velha, muito antiga. Então, eles chamavam de massa vieia. E, então, só que no dialeto da Bernadette, ela troca o V pelo B. Então, ficaria em português um massabielle. Então, já era chamada a Gruta de Massabielle, que é a Gruta da Pedra Velha, que é um local onde o pessoal do vilarejo jogava lixo. Porque ela não é uma gruta profunda, é um buraco na montanha, um buraco feito pela água com o passar dos milhares de anos, fez aquele buraco ali. É um buraco. Quem puder assistir o filme ou pôr aí na internet, você vai ver como é que ele é. É um buraco, uma formação rochosa, toda meio irregular, assim. Então, quando ela olha, ela vê esse nicho, e esse nicho é um espacinho, um buraquinho menor, naquele buraco gigantão, num local aqui em cima. Porque a Bernadette, ela é pequena. Sim. A Bernadette, quando ela morre aos 38 anos, ela tem 1,40 m. Caraca, ela é um anãozinho. Se ligou? Quando ela morre, ela tem 1,40 m. Aos 38, ela tem 1,40 m. Ela tá com 15, vai, tudo bem. Ele devia ter, 38 centímetros. Mas não muito menos que 1,38 m, melhor dizendo, desculpa. 1,38 m. É um piguinho desse tamanho. É o duende mesmo do jardim. 1,38 m, talvez por aí. Então ela é pequena. E ela é pequena, e ela vê, e ela chama ela vê um brilho imenso, e ela fala da Bela Senhora. Uhum. Só que um detalhe interessante com a Bela Senhora é que quando eles tentam fazer um retrato falado, né, a polícia tenta fazer um retrato falado e mostram para ela uma mulher jovem no desenho, ela diz: essa é muito velha. Então é uma garota, é uma senhorita, é uma menina que ela vê. Lembrando que as aparições de Nossa Senhora sempre são de acordo com a cultura local. Sempre. Nós vamos ter Guadalupe, aparece a Índia, né, a Nossa Senhora com a aparência de uma Índia asteca.
Quando a gente vai ter a aparição de Nossa Senhora na Medalha Milagrosa, ela está lá no convento. Quando vai ter para La Salete, ela aparece para as crianças como uma camponesa. Aqui ela apareceu para Bernadette como uma menina, talvez um pouquinho mais velha que a Bernadette, olha lá. E olha lá. Uma criança jovial. Mas completamente vestida, né? Sim. Porque ela está de branco com a famosa imagem de Nossa Senhora de Lourdes, né? A faixa azul e as rosas, as flores amarelas nos pés. As flores amarelas nos pés. Essa é a aparição e com um terço dourado nas mãos. Rosário. O rosário, né? O rosário dourado nas mãos. E eu achei interessante que assim, a Bernadette ela vê, a princípio, no primeiro momento, assim, ela se assusta, tipo, o que eu tô vendo? Coça os olhos e continua vendo. Só que ela tá vendo, as crianças não estão vendo? Sim, só que ela ela anda com o rosário o tempo todo. Isso, ela tira o rosário. Isso. Ela faz o sinal da cruz. Ela não consegue fazer. Não, a Bernadette tenta fazer o sinal da cruz, não consegue. Não consegue. Mas depois ela consegue Só fazer. quando a Nossa Senhora faz o sinal da cruz. Isso, aí a Nossa Senhora faz o sinal da cruz, aí ela faz também. Aí ela consegue fazer. E ela começa a rezar. Que ela ficou. E aí ela pega o terço e vai começar a rezar o terço. E a Nossa Senhora começa a acompanhar nas contagens. Só que, obviamente, a Nossa Senhora não mexe os lábios. Só fica lá, só acompanhando. Porque, cara, como é que a Nossa Senhora, ela vai falar dela mesmo? Ave Maria, cheia de graça. Ela vai falar pra ela mesma. Ave eu. Ave eu. Ave eu, cheia de graça. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Eu sou a bendita entre as mulheres. Bendita sou eu, Bendita entre todas as mulheres. Bendito é o fruto que nasceu do meu ventre. Nada Não bate com É igual Deus falar, pelo amor de mim. Não é, pelo amor de mim. Pelo não bate amor com de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora acompanhava sempre com um sorriso nos lábios. E a Bernadette acompanhando ali. O nome dela é Maria Elizabeth, né? Bernadette é o apelido. É o dialeto dela. Ela vai acompanhando por ali. Ela se chama Maria Elizabeth, né? Coisa linda isso. Então, e ela vai acompanhando a contagem. Então é bonita essa cena, porque e não se fala nada. Não, só reza. Então, essa pobreza, eu acho que é isso. Assim, a primeira coisa pra gente poder colocar, não sei se vocês conseguiram perceber, quem está assistindo ou ouvindo, a pobreza extrema. Porque Nossa Senhora escolhe os pobres, é assim que é. Deus dos pobres, ele chega, é a humildade da sua serva, é Jesus nascendo no estábulo, entendeu? É naquela pessoa que não tem mais nada, não há condição, dá para onde ir, é ali, é na humildade absoluta. Lembrando que a pobreza da Bernadette não era só financeira. A pobreza da Bernadette era física. Sim. É uma criança, é uma adolescente, eu quis dizer, mirrada, pequenininha, doente. Então é física. Ela não sabia escrever. E ainda por cima cognitiva. Porque ela também era semi-analfabeta, vamos dizer assim, não sabia nem ler e escrever direito. Ela não falava nem o dialeto dela direito. Mal falava o dialeto dela direito. É tão desprovida que a ama de leite, a ama seca dela vai dizer, isso não serve pra nada. Isso não serve pra nada. Com peso pra papel. Então ela é pobre de maré, em tudo. Ela é pobre de maré financeiramente, pobre de maré fisicamente, pobre de maré cognitivamente. Mas é rica espiritualmente. É o que realmente importa. Como São Tomás de Aquino vai dizer, né? E antes dele, o São Tomás de Aquino dizendo, e o Santo Agostinho, né, muito antes também, falando sobre isso, a alma é a forma do corpo e nós somos diferentes, cada um de nós tem um tamanho de alma para receber a graça de Deus. A Bernadette tinha um tamanho de alma muito grande. Muito grande. Não dizia com o tamanho capaz de receber toda a graça. Então é para ela que Maria aparece. Para ela. Porque o Magnificar de Maria, lá no Lucas, o Lucas 1 vai dizer, né? Olhou para a humildade da sua serva. É porque é interessante que ela está rezando. Enquanto o demônio quer os ricos e poderosos, Deus e Maria querem os humilhados, né? Os humilhados. A Bernadette está lá, saca do rosário, começa a rezar o rosário, e rosário, pelo que eu sei, um terço é um terço do rosário. Naquela época ainda era. Então, como é que ela quem coloca o quarto terço, o quarto, melhor dizendo, um quarto que vira o quarto, né? É o João Paulo II. Sim, aí ela tá lá
são 100 Ave Marias, enfim, cara, é um negócio gigantesco pra ficar vai dar rezando e meditando os mistérios. Só que ela não sabia nem meditar os mistérios. Ela mal sabia os mistérios direito. Ela não sabia nem rezar a Ave Maria direito. Exato. Ela rezava do jeito dela, Ave Maria e Pai Nosso. Ave Maria nas bolas pequenininhas, Pai Nosso na bola maiorzinha. E só isso. Era só isso. E persignação. Ponto. É muito humildade, cara. É isso. Mas quer fazer, né? Mas sabe, isso, eu fico pensando, e a gente quer rezar rebuscado, e falar alto, e falar um monte de coisa, e não é assim, cara. Reze uma Ave Maria e um Pai Nosso, bem rezado, com humildade, e tá tudo certo. E vem um detalhe importante, né? Se La Salete era Nossa Senhora indignada com a desobediência de todos nós, Lourdes é o outro lado. Então deixa eu ver essa pessoa muito humilde, o quão obediente ela é. Sim. Porque Nossa Senhora diz assim, você queres vir me ver mais? Porque a Medalha Milagrosa, que foi ali 20 anos antes, foram 2 aparições. La Salete, que foi 8 anos antes, 16 anos antes, ela foi uma aparição. Agora aqui não. E Nossa Senhora fala, vem aqui 15 vezes. Só que são 18. Até a Nossa Senhora quer ficar lá, parece um negócio que assim, ela quer ficar lá. Eu falei 15. Ela impressionou com a eu falei 15, mas eu vou ficar mais. E aí a gente entra no outro detalhe, que é o detalhe da oração. Você vê que o primeiro contato, cara, é a oração. E aí vão começar uma sequência. Não tem conversa, é só oração. Vai começar, toda semana, vai começar uma sequência, todo dia, começar uma sequência de aparições que são só de oração. Ela não só fala nada. Só ora. E as pessoas. Só que assim, a Bernadette já vai comentando, né? É porque não esconde. Como é que essa pessoa. Ela tá mentindo. Com certeza ela tá mentindo. Só que enquanto tentavam ridicularizá-la, por conta da incapacidade cognitiva, incapacidade absoluta dela, outros começavam a acreditar. Sim. Chegou no ouvido do padre, chegou no ouvido do bispo. Começaram a ir pessoas acompanhando ela. Acompanhando, ela acordava de madrugada, as pessoas iam com ela e ela entrava em transe. Conta pra gente, só uma coisa que eu vi. Eu só ouvi, mas eu não cheguei ali a fundo. Quando ela voltou pra casa, ela tomou a surra da mãe. É isso? Porque achou que estava mentindo. Mas a mãe dela não bate sempre. Porque esse é o meu detalhe, né? De largada achou que estava mentindo, não vou deixar você ir, tentava impedir ela de ir, ela fugia e ia para encontrar com a Nossa Senhora. Chegou uma hora que pessoas começaram a acompanhar ela, tinha uma vizinha dela. Tem um filme muito bonito com uma atriz, cara, me fugiu o nome dessa atriz, mas essa atriz é tão boa atriz, que eu assisto esse filme, eu acho que no Amazon Prime, se eu não estiver enganado, acho que foi no Amazon Prime. Assistam, coloca lá, Lourdes, que vai aparecer, vocês vão achar. Essa atriz, gente, assista esse filme para você entender o que eu estou dizendo. Porque ela realmente consegue nos passar um pouco do que seria a Bernadette. Porque aí tem pessoas que tentam impedir, os pais tentam impedir, mas outras pessoas de fato acreditam e começam a ir junto com ela. E o que vai acontecer? Ela vai entrar em transe, deixa eu ver se tem... não. Esse aqui é o do Amazon Prime. Chama Pele Bernadette. Aqui, acho que é a história de Lourdes. O filme é a história de Lourdes. Santa Bernadette. No YouTube. 2 horas e 40 de filme. Meu, inacreditável. É o Milagre de Lourdes. Esse é o nome do filme. O Milagre de Lourdes. Ali embaixo, é o portal A12. O Milagre de Lourdes. Tá aí, Cine em Família. Eu assisti com a minha família, inclusive. O Milagre de Lourdes. Assistam. Não sei qual é o nome dessa atriz, deve ter o nome dela aí, Katia Cook. Katia Cook. Katia Cook. Alessandra Martinez. E, assim, impressionante. Aí, nesse filme, eu vou mostrar bem. Porque ela tenta, aí ela tem uma vizinha, a vizinha acredita nela, a vizinha protege ela. E o que acontece? Quando você tem um encontro com Nossa Senhora, a pessoa entra em transe, né? Ela entra num estado, um estado elevado. Por quê? Porque o próprio Deus desliga funções do corpo, senão a pessoa morreria de infarto na hora. Para você tomar contato com algo tão grandioso, imagina um acelero do teu coração, tua pressão, tu vai infartar, ter um AVC, o físico não vai explodir. Então você entra em transe, os teus sentidos são cortados de fato.
E como as pessoas sabiam que ela estava nesse estado de contemplação, estado contemplativo absoluto, pessoas maldosas ficavam machucando ela para ver se ela acordava, cara. Já teve cena de deixar ela com a mão em cima de uma vela por mais de 2 minutos. Em cima do fogo da vela. Não acontecia nada com a pele dela. As pessoas furavam ela. Furavam com agulha. Vocês vão ver isso no filme. Furavam ela, tentavam machucar ela, e outros não deixavam, e ela entrava em transe. Então, oração. E a expressão dela. Chega uma hora que as pessoas começam a levá-la para interrogatório. E assim, no filme mostra um detalhe interessante, que é o chefe de polícia de lá, que é uma espécie de um xerife, né? Ele é ateu. E a mulher dele quer ir. Porque a mulher dele é católica, mas ele é um ateu. É esse aí que pergunta assim, como é que é o sorriso da senhora? É exatamente ela que fala assim, não, é um outro policial, que fala, como é que é o sorriso dela? Aí a Bernadette diz, mas como é que eu vou sorrir como ela sorriu? Só alguém do céu seria capaz de uma expressão tão maravilhosa. Aí o policial diz assim pra ela, mas eu sou ateu, não acredito nessas coisas do céu. Aí ela diz pro policial, por você ser pecador como você é, eu vou sorrir pra você como ela sorriu pra mim. E ela dá o sorriso, e o policial retrata que assim é o sorriso mais belo que ele já viu na vida dele. E ele se converte. Uma pessoa é convertida pelo sorriso da Bernadette. De tamanha graça. Olha o tamanho do volume da graça. Então começa a juntar a multidão de pessoas a cada uma das aparições. As pessoas vão chegando de madrugada. É uma loucura o que vai acontecendo naquele lugar. Até que chega lá por volta da 5ª, 6ª aparição, as pessoas ficam assim, nossa, isso no filme, cara, é angustiante. Porque as pessoas ficam vendo, estão por ali, as pessoas veem ela se ajoelhando e começam a beijar o chão. Aí começa a falar, porca, tá maluca, tá vendo como ela é maluca? Ela é doente, ela não sei o quê, tem que internar, tem que dar choque, e começa a beijar o chão. Aí ela olha para as pessoas e diz, Nossa Senhora disse que isso aqui é a penitência pelos que pecam. Nossa, que bate completamente com a Salete. Por que penitência? Porque, uma vez nascidos da água e do Espírito, nós acessamos o corpo de Cristo e nos tornamos um único corpo. Somos membros do mesmo corpo. Mesmo corpo. O ato de sacrifício e o ato de penitência é o mesmo ato de cruz. Toda vez que nós fazemos um pecado, é o que Jesus, a cada chicotada, a cada coroa de espinhos, a lança, tudo que ele foi passando, os pregos, era lembrando cada uma das nossas vidas e por cada um dos nossos pecados. Então, se Cristo fazia isso e nós somos o seu corpo, o ato da penitência, você paga o pecado com a morte, o ato da penitência é o nosso ato de sacrifício no próprio corpo. Cristo se sacrifica de uma vez por todas, nós nos sacrificamos de uma vez por todas. Então, o próprio Padre Paulo Ricardo diz assim, num vídeo de quase 10 anos, ele vai dizer assim, nossa, engraçado, porque ele falou isso há quase 10 anos, nós temos os aparicionistas. São as pessoas que ficam correndo atrás de aparição, profecia. Mas tudo que Nossa Senhora diz é penitência e oração. Essas pessoas correm atrás dessas coisas, mas não fazem penitência e oração. E uma coisa que ele fala que os recados de Nossa Senhora são... Aparicionistas. As profecias que Nossa Senhora falou, não em Lourdes, mas nas outras, são condicionais. Se não fizer isso, vai acontecer. Sim. Ou seja, tem que fazer penitência para não acontecer. E tem gente que quer que aconteça. E no caso de Lourdes, Nossa Senhora conta segredos para Bernadette. Que ela disse, você nunca contará para ninguém. Enquanto em La Salette era um segredo que deveria ser guardado por 10 anos e deveria ser aberto pelo Papa. E também, Fátima também é assim. Em Lourdes, Nossa Senhora conta o segredo e diz, não abra e não fale para ninguém. Vai morrer com você. A Bernadette perguntou para Nossa Senhora, eu vou ver o céu? Nossa Senhora disse, eu te prometo o céu, mas não aqui nessa terra. Então aqui você vai sofrer pelos pecadores. E falou que ela vai morrer nova, né? Morrer com 38 anos. Então, depois disso, na sequência da aparição, tem uma próxima aparição que vai vir, e começa a aparecer tanta gente, que vocês vão assistir no filme, chega uma hora que a polícia fecha a gruta. Põe tapume, e põe policial na frente, as pessoas vão lá e quebram os tapumes para poder entrar dentro do lugar, cara.
para poder ficar dentro da gruta. A Bernadette vai, o local está todo fechado, Nossa Senhora aparece e ela vê como se estivesse vendo através das tábuas. E o que eu estou falando de muita gente, é muita gente, tá? 2, 3, 4 mil pessoas se aglomerando. Aí, se não me engano, na 7ª aparição, você tem a fatídica cena que Nossa Senhora fala para ela beber a água. Bebe a água aí do chão. Tá suja a água. E ela acha que é água do rio. Do riozinho lá, que ela não ia passar lá para não molhar a meia. Ela vai pro riozinho e Nossa Senhora diz: aqui, não ó. é aí não, Aponta, é aqui. né? E aponta para ela, só que lá é uma poça de lama. Ela vai, se você ver no filme, de novo, é angustiante, porque essa atriz é muito boa. Então ela vai lá na cena do filme, ela cava com a unha e tenta beber, só que só tem barro. Ela engasga, cospe. Raspa, bebe de novo, encasca, cospe. Rasga, bebe de novo, aí ela engole um pouco de água. E aí na hora que ela cavou e engoliu um pouco de água, vai começar lentamente a minar a água ali. Só que ali não tem mina, não tem lençol, não tinha lençol freático, não tem. Não tem lençol freático aí. E ela cavou com a mão. Não vá, ela usou uma broca de um poço artesiano, entendeu? Foi com a mão. E as pessoas ali viram. Não deu 5 centímetros de profundidade. No outro dia, tinha um laguinho no lugar. Cara, que inacreditável. Hoje, as pessoas já drenaram aquela água. Então, por exemplo, todos os bebedouros ali de Lourdes são com essa água. Porque mina muita água ali. Então, formou uma piscina, fizeram uma piscina para levar os doentes. Então, agora a coisa está melhor organizada. Mas ali, no outro dia, apareceu um laguinho. A primeira cura já foi ali. Você tem uma mãe... Que a árvore cai em cima do braço, não foi? Ela vai, já mãe de filhos, mas está grávida, para nascer o filho, uma árvore cai no braço dela e esmagou o braço dela. Tá com o braço esmagado. Isso Pronto. durante as aparições. Durante as aparições. Tá com o braço esmagado. Aí essa mulher grávida, vizinha da Bernadette, porque Lourdes é bem pequenininho, essa mulher grávida acorda de madrugada. Então eu vou lá até o lago de Lourdes. Ela vai lá até o lago Enfia o braço. de Massabielle, enfia o braço dela cura. Nossa, tem Ela volta pra casa e tem o filho dela normalmente. O filho dela vai se chamar João Batista e vira padre. Então, essa é O tamanho da graça. o tamanho da graça. Só que assim, a partir de agora, então, aí vamos ter as sequências das aparições. Nossa Senhora não fala o nome, porque ainda tem essa outra angústia, porque Bernadette vai falando com o padre com o bispo, vem os cardeais, todo mundo começa a interrogar ela. Nossa Senhora fica assim, desespero. fala com o padre para construir uma capela, que é uma igreja vem aqui. Vem uma comitiva da igreja, coloca ela no interrogatório, que se você assistir no filme é vergonhoso. Mas é o jeito da igreja, na intimidação. Deixa eu ver se aqui é mentira. Então intimida mesmo. Você chega numa situação que ela é levada para interrogatório várias vezes. Uma vez ela é levada para o interrogatório sem os pais dela. E ela é presa. Ela foi presa. Uma criança de 15 anos foi presa. A esposa do delegado quase termina o casamento com o delegado por causa disso. Porque a esposa fala, isso é um absurdo, é uma criança. Só que as pessoas ficam do lado de fora, vão avisar o pai dela vem desesperado, bate na porta, briga com o guarda, eles tentam invadir, o guarda bate nele, as pessoas ficam do lado de fora, e aí vai começar um negócio que é o seguinte, começa uma revolta. Os camponeses lá de fora com um garfo, com um pedaço de pau, com tudo, eles dizem, não vamos sair daqui enquanto não soltarem a Bernadette. Olha que loucura, e ficam do lado de fora rezando rosário, gritando e falando que vão matar o delegado e que vão matar todo mundo se não soltarem a Bernadette. Até que chega uma hora que, enfim, chama os pais dela para dentro, o pai entra, resgata ela e ela é solta. Olha o ponto que chega. E o que ela fez de errado? Rezar. Só rezava e falou que estava vendo Nossa Senhora. Só que ela não sabia ainda. Tanto é que assim, ficavam tentando mudar o depoimento dela. Agora pensa numa criança, uma pessoa incapacitada. Eu não sou capaz de dar o mesmo depoimento de algo que eu vi igual 2 vezes. Eu não tenho essa capacidade. Se você me perguntar, Fábio, como foi para você chegar aqui, eu vou dar uma versão. Se você perguntar de novo, eu vou dar outra versão. As duas são verdadeiras, mas uma com um ponto de vista diferente, um treco que eu não lembro. A Bernadette dava sempre a mesma versão.
O policial no interrogatório uma vez chegou para ela e disse assim: então quer dizer que você viu Nossa Senhora, que ela tinha rosas vermelhas no pé? Ela disse: eu nunca falei isso. Nunca disse que ela era Nossa Senhora e nem que as rosas eram vermelhas. Eram flores amarelas. E uma bela senhora. E bela senhora. Nunca falei Nossa Senhora. Nunca disse que é Maria. Ela nunca falou isso. Só que ficou numa situação que o padre falou assim, ela pediu, Nossa Senhora pediu para ser construída uma igreja. E o padre falou: eu não sei nem quem é, pergunta o nome dela. O padre, já no filme você vê muito isso, o padre já está comprado com a ideia. O bispo está meio ressabiado, mas o padre já está comprado. É isso mesmo. Cara, isso não pode ser, não é possível um negócio desse. Porque vão acontecer as conversões e as penitências e os milagres, e começam os montes. E o padre fala: pergunta o nome dela, pergunta o nome dela. Lá no final das aparições, já, na 15ª, que é a última aparição, seria a última, depois vão ter mais 3, mas segundo a nossa ordem seriam só 15. Ela, qual é seu nome, né? E aí Nossa Senhora fala em francês. E a Bernadette não fala francês direito. Não fala em francês: eu sou a Imaculada Conceição. Tem vários problemas nesse negócio. Primeiro, Bernadette nem catequizada é. Não tem nenhuma. O dogma da Imaculada Conceição faz 4 anos que tinha sido promulgado só. Mas ninguém sabia. Sem internet. Sem internet. Lourdes, ainda hoje, é o interior da França. Imagina naquela época. Então não tinha como saber de uma criança incapacitada cognitivamente, semi-analfabeta. Não tem como ela inventar essa história e nem saber o que é uma Imaculada Conceição. Ou menos ainda chutar. E a aparição da medalha milagrosa, que está 20 anos para trás, 30 anos para trás quase, não era eu sou Imaculada Conceição, ó Maria concebida sem pecado, que é sinônimo, né? Rogai por nós que recorremos a vós. Mas não tem a frase, eu sou Imaculada Conceição. Quem proclama o dogma da Imaculada Conceição é o Papa Pio IX, em 1954, 4 anos antes. Então Nossa Senhora diz em francês: eu sou Imaculada Conceição. Bernadette não entende nem as palavras em direito, mas ela faz o óbvio. Ela fica repetindo. Ela fica repetindo: eu sou Imaculada Conceição. Eu sou Imaculada Conceição. Aí ela sai da aparição e vai correndo até o lado. Eu sou Imaculada Conceição. Eu sou Imaculada. Você vê isso no filme. Ela vai passando pelas pessoas, as pessoas tentam parar. Ela: eu sou Imaculada Conceição. Eu sou Imaculada. Pra não esquecer. Aí ela bate na casa do padre, o padre aparece e ela diz: eu sou Imaculada Conceição. Pronto, o padre não tem dúvida nenhuma. Agora está resolvido. E fala que, pelo menos o que eu vi no vídeo lá, ela fica assim: o que é Imaculada Conceição? Aí o padre vai explicar pra ela. No filme é bonitinho, porque o padre leva ela no jardim, explica pra ela, mas ela não entende. Tá? Ela ainda assim não entende direito. Um ponto que o padre Paulo Ricardo falou no vídeo que eu vi, que quando o Papa Pio IX declarou o dogma da Imaculada Conceição, foi sob pressão, porque tinha recém-revolução francesa, né, ali. E o pessoal da igreja, assim, os outros lá, os bispos, enfim, estavam meio divididos. Por isso que eles queriam que tivessem, né, a proclamação do dogma, só que com medo, com receio. E aí o padre Paulo Ricardo fala assim que o Papa foi, como é que fala? Não sei se não dá a palavra que ele foi meio que incisivo, né? Vai ser e pronto. Foi agressivo, foi revolucionário. Vai ser e ponto, é assim, ó, pum, e pronto. Que se você não quer um dogma, tu não é católico. Deixa eu colocar uns detalhes sobre o dogma da Imaculada isso. Conceição, né? A tradição sempre soube que Maria é Imaculada desde o seu nascimento. Sempre soube. Mas dentro da igreja, a partir da escolástica ali, século XIII, essa discussão ficou mais fervorosa. Nós tínhamos 2 grandes grupos dentro da igreja. Nós temos o grupo dos piedosos, muito piedosos. Qual é o grupo dos mais piedosos? Os franciscanos. Os irmãos menores, né? Mas qual que é os franciscanos? São piedosos, mas assim, a própria história de São Francisco não queria que eles estudassem. Não queria nem que eles fossem alfabetizados. Não queria. Porque São Francisco tinha medo que o conhecimento os desviassem da piedade. Porque vocês se tornariam soberbos. Porque se achariam mais sábios que os outros. Então que vocês sejam humildes e se achem e sejam os mais desgraçados de todos. Tipo Bernadette. Era isso que São Francisco queria para ele e para os irmãos.
Mas obviamente que não dava para ficar muito daquele jeito, tanto é que quando São Francisco encontra Santo Antônio, que eles são da mesma época, Santo Antônio é muito douto, e Santo Antônio é um padre. E São Francisco vê que é possível você ser uma pessoa de conhecimento vasto, mas também piedosa. Tanto é que São Francisco pede para que Santo Antônio seja o catequista dos irmãos menores. Mas de toda forma, os franciscanos sempre foram muito mais piedosos do que doutos. Doutos é a palavra para inteligente, né? Sábio. Muito mais piedosos do que doutos. O outro lado da moeda, e da mesma época, nós temos São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, por outro lado, sempre muito douto, muito inteligente. As homilias dele, as reflexões, os discursos dele, sempre muito rebuscados, extremamente inteligente e de uma consciência imensa, muito estudioso. Mas Nossa Senhora aparece para São Domingos de Gusmão e entrega o rosário. É para ele que é dado o rosário. Inclusive, ele interrompe uma homilia rebuscada só para rezar o rosário e milagres imensos acontecem. Ele é o grande santo que traz o rosário para nós. Com a contagem, por isso a Nossa Senhora que entrega desse jeito para São Domingos de Gusmão, são da mesma época, século XIII, aí no começo da escolástica. Então, e São Domingos de Gusmão também montou uma ordem, que é a ordem dos dominicanos, que nós chamamos de ordem dos dominicanos. Então nós temos a ordem dos dominicanos, que são os muito doutos, e a ordem dos irmãos menores dos franciscanos, que são os muito piedosos, que ambos atuaram na Inquisição. Para saber se o que a pessoa estava falando era uma heresia ou não, você mandava um muito inteligente interrogar a pessoa, mas um muito piedoso também. Porque talvez aquela pessoa não fosse inteligente, mas ela precisasse de mais misericórdia do que ensinamento. Você vê como a igreja é sábia, né? Ela põe a fé e a razão, né? As duas asas que te levam para o céu, ali juntas. Ok, por que eu estou contando isso? Eu estou contando essa história porque a treta da Imaculada Conceição é uma treta entre franciscanos e dominicanos. Os franciscanos sempre foram da Imaculada, sempre. Para eles nunca houve dúvida e eles criaram muitos argumentos e discorreram sobre o assunto da Imaculada. E os dominicanos não. Não à toa, São Tomás de Aquino não acreditava no dogma da Imaculada Conceição, que é o que os protestantes batem horrores. Nem São Tomás de Aquino acreditava, porque ele era dominicano. Então nem São Tomás de Aquino. Então ok. Então essa briga dialética, ela foi acontecendo ao longo da história. Do outro lado da Europa, nós temos Portugal. Portugal, uma das libertações de Portugal foi quando eles proclamavam a Nossa Senhora da Conceição, ou seja, da Imaculada Conceição. Para Portugal, na sua história, que é data do século XII em diante, nunca teve dúvida de que Maria é Imaculada, a ponto de o rei de Portugal ter baixado uma lei dizendo que ninguém daria aula, nem estudaria na Universidade de Coimbra se não fizesse por juramento a proclamação de que Maria era Imaculada na Conceição. Isso muito antes do dogma. Isso é a tradição. Por isso que a tradição é essa, muito antes, mas séculos antes do dogma. Não se dava aula e criou um problema, porque a maioria dos professores na Universidade de Coimbra eram o quê? Dominicanos. É óbvio. Mas a gente vai perder os melhores professores, e eu perco os professores, mas não perco o céu. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Pessoal, vamos lá. A Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição. Aparece no século XVIII, é 1717. O dogma e aí nós já tínhamos no Brasil, que nunca foi colônia de Portugal, é a extensão do Império. Nós já tínhamos no Brasil a imagem da Nossa Senhora da Conceição, circulando desde 1500 aqui. Só que 300 anos antes do dogma ser proclamado. Como nós temos Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, nós temos Nossa Senhora Corredentora, que não são dogmas proclamados, mas nós temos a tradição. Então, o dogma é só para você sacramentar. Mas, então você entender assim, essa dúvida ela existia, mas pós-Revolução Francesa, o que a Revolução Francesa atacava? O que ela atacava eram os ideais iluministas, que nós já falamos bastante, que é contra a igreja.
Então nós temos a Revolução Francesa, o ateísmo, ataca o modernismo, como daqui a pouco, né, vai atacar a igreja pesadamente, e nós temos o protestantismo, também ali muito forte. Não na França, mas na Alemanha, nos outros países, muito forte. Então, por isso que o Papa Pio IX, ele é, vamos dizer assim, aguerrido, categórico, enérgico, categórico. Porque numa crise de catolicidade, ele proclama logo os dois dogmas mais católicos que poderiam existir, se aqui a gente pode usar esse termo, que é o que mais se ataca numa sociedade anticatólica? Os padres e o Papa. A infabiabilidade papal. E Maria. Nesse Que negócio. são as coisas que mais católicas que existem. A estrutura hierárquica da igreja. É isso que fala? Infalibilidade. Isso. Estrutura hierárquica da igreja e Maria. Então, o que o Papa vai? Ele já proclama logo dois dogmas. De uma vez. Infalibilidade papal, então o Papa proclamando et cátedra não erra. Ele na vida dele pode errar. Mas quando ele proclama não erra, porque ele é persona Christi, cabeça da igreja, não erra, é o próprio Espírito Santo. Nós tivemos papas terríveis nas suas vidas pessoais, terríveis, mas que nenhuma das suas promulgações foram revogadas. E até hoje, quando são avaliadas, são perfeitas. Mas a vida dele era terrível. Mas na hora que ele vai para a caneta, sentado na cátedra de Pedro, não erra. Porque ali o Espírito Santo toma conta e não tem como errar. Então isso é o Papa. E o dogma Imaculada Conceição. Então, e como é que ficaram os dominicanos depois que foi promulgado o dogma? Hierarquia absoluta. É dogma. Acabou. Ponto. Esse assunto não é mais discutido. Entre dominicanos, entre mais ninguém. É Imaculada. Graças, louvores a Maria e vamos embora. Veneração absoluta. Hiperdulia para Maria. Não tem mais jeito. Então os dominicanos, resolvido para eles até algo que eles vinham discutindo há 600 anos. Os dominicanos. Mas o povo nunca teve dúvida. Isso era só uma ala da igreja que discutia, né? Que é normal, cara. Quando aquele pronto não for promulgado pelo Papa, seja por questão dogmática, ou seja, doutrinária, dogmática, seja por questão de moral, enquanto não for proclamado pelo Papa, a gente pode discutir. Não tem problema nenhum. Não somos fechados à discussão, pelo contrário. Nós temos os concílios aí para mostrar. Então, feito esse parênteses, essa era a situação. E aí você vê que é interessante, porque Nossa Senhora aparece como título de Imaculada, no meio da Revolução Francesa, aí, né, da convulsão da França e da Europa. Nossa Senhora, entre todos os títulos que ela poderia ter, ela leva o título mais dócil, né? Imaculada na Conceição. Mas por que isso? E esse é o segredo que o padre, o Laurenti, vai discorrer. O segredo que a gente pode dizer de Bernadette é ela mesma. É a pureza. É a pureza. Sejam santos como eu sou santo. Maria é o exemplo. Por isso que o coração de Maria é imaculado. O imaculado coração de Maria. Mesmo imaculado o coração de Jesus. Então, vocês são capazes de ganhar o céu. E vocês também são capazes de ganhar o céu pelos outros, que é através da penitência. Então, oração e penitência. Oração e penitência. Para que se mantenham pós-batismo, Eucaristia e confissão imaculados. Sejam santos e sétima morada. Vocês são capazes. Então, Maria aparece com o título de Imaculada, não só para ratificar o que o Papa colocou 4 anos antes. Claro que isso é um forte sinal para mostrar a infalibilidade papal. Mas não é só isso. É para dizer, sejam santos. Porque é possível. Porque Maria nasceu imaculada desde a Conceição e se manteve imaculada. Poderia não ter se mantido. Como Eva, que também nasceu imaculada. Sim. Não podemos esquecer, né? Exatamente. Tudo no final das contas é uma questão de escolha. Cara. Você vai para a pergunta aqui, vai. Responde essa charada para mim aqui. Uma mulher prometida a um homem em casamento. Vamos dizer que casamento é só sexo com os filhos, né? Pós-sexo. Então, antes do sexo, prometida em casamento. Imaculada, desde a Conceição. Nasceu sem pecado original. Nenhum. Muito bem. O que mais que a gente tem nessa mulher? Imaculada, prometida a um homem. Nos entrega todo o paraíso.
Uma alma cheia de graça. Alma cheia de graça. Tudo bem, o que mais? Dá mais os títulos de Maria. Obediente. Muito obediente. Poderia ser obediente. Quem é essa mulher? É só a mãe de Deus. Não, é a Eva. A Eva foi a primeira, prometida ao homem. Foi imaculada antes da conceição. Deu origem à Ave humanidade. Eva. A segunda Eva. Sim. Então, Eva teve a oportunidade de ser assim e não foi. Mas Eva foi colocada desse jeito. Maria não. Maria pôde escolher. Foi imaculada e escolheu permanecer. Foi obediente. Qual é a diferença de Maria e Eva? Obediência. Obediência. Eva foi tentada e caiu. Maria foi tentada? Vai, pega aqui, vai. Ó, prometida em casamento. Boa, você falou. Boa. Prometida em casamento. Imaculada desde a conceição. Visitada por um anjo. Sim. Por um anjo. Visitada por um anjo. Detalhes à parte. Não é? Igual em quase tudo, cara. Visitada por um anjo. Mas você vê a diferença? Maria, prometida em casamento. Imaculada desde a conceição. É visitada por um anjo. A Eva é visitada pelo anjo da maior classe, das maiores hierarquias de anjo. Eva, né? É visitada por um querubim. Querubim. Só que Maria é visitada pela categoria mais inferior de anjo. Um arcanjo? Que é um arcanjo. Que é um arcanjo. Sempre é humildade. Sempre obediência e humildade. Obediência e humildade. Obediência e humildade. Cara, não sei, a diferença é que o querubim que chegou na Eva lá é maluco, né? Mas o arcanjo que colocou, mas foi esse arcanjo que colocou o querubim para correr praticamente, né? É Deus mostrando através de todos os detalhes da Junto com o seu história amigo do- Miguel, do- o Miguel ficou para fora, mas os dois são arcanjos. É Deus mostrando que em todos os caminhos que ele coloca, é sempre uma resposta, né? A humildade E a É. obediência. o caminho. A humildade é o caminho. Que é o que está no Santa Teresinha do Menino Jesus, Sagrada Face. Eu quero uma via bem rápida e bem curta para o céu, né? E bem A reta. pequena via, né? É a pequena via. pequena via. Que é a pequena via? A humildade e a obediência. É a obediência. No final das contas, a gente tem a resposta sempre na nossa A gente pede para Deus seja feita a sua vontade no Pai Nosso, mas no fundo a gente fica assim, não, faz a minha. Até poderia ser a sua. Seja feita a sua vontade, É. mas me ouve aqui. Seja feita a sua vontade, mas nesse caso aqui, faz a minha Sabe o que eu e aí penso? depois faz a sua. Mais ou menos isso. É mais ou menos assim que A a gente gente pede. pode conciliar A gente- o tete a Seja tete. feita a sua, mas pode ser a minha agora. Eu fico imaginando que assim, Vamos revezar? falando da pequena via, enfim, de humildade, oração, são coisas tão simples. E a gente sempre busca o extraordinário. Sim. A gente, É que nem fala um ditado, né? A vida é simples, a gente que complica. É. Literalmente. E é isso mesmo, é a questão da humildade, né? Porque se a gente pega a vida da Bernadette, depois que as aparições acabam, a vida dela continua bagunçada, né? Porque, assim, só que as coisas começam a melhorar lentamente, né? O pai dela arruma um emprego, consegue ir reconstruindo, compra uma casinha, não as aparições que trazem dinheiro, não, é que agora a vida, todo aquele sofrimento que é quase uma prova, né? Deixa eu ver mesmo o quão fiel você é. Deixa eu ver mesmo o quão fiel você é. Serve para nossa vida isso. Deus nos coloca à prova o tempo todo. Sim. Até porque o exemplo dela ia mover milhões, né? E assim, e detalhe, assim, no pós aí, né? Porque Bernadette continua sofrendo humilhação e tudo mais, mas o pai dela começa a reconstruir a vida. Ela vai pro convento. Mas, por exemplo, o bispo ali, né? Depois, o bispo pergunta para ela: Bernadette, você vai se casar? Ela diz: não, meu coração é de Deus, não quero casar. Então vai pro convento. Ela: mas que jeito? Não serve para nada. Porque ela queria ser carmelita. Como é que uma menina asmática vai entrar numa ordem de penitência profunda? Jejuns absolutos. Uma menina doente, cara. Ela sabia da incapacidade. Ela sabia da incapacidade dela até para ser penitente. Sim, eu não sirvo para nada. Muito bonito isso no filme, porque o filme mostra muito isso. Aí o bispo dá um jeito e a leva para o convento de Nevers. Por isso que eu disse, neva muito e vai para o convento de Nevers. Ela é levada para o convento de Nevers e a Madre Superiora resolve tratá-la com muita rispidez, porque todo mundo sabia que ela era a vidente. Trataram com muita rispidez
para que o orgulho dela não fosse maior do que a sua humildade. E ela aceitou esse tratamento humilhante que a Madre Superiora colocava para ela. Ela aceitou. No filme é muito interessante porque no convento as noviças vão sendo preparadas para a função, né? Umas para cuidar de doente, outra, sei lá, para costurar roupa, outra para fazer comida, e elas recebem cartas de recomendação para ir para o serviço. Vai para o serviço, né? Vai em missão. E no filme é interessante porque todas as meninas recebem, todas as noviças recebem suas cartas de recomendação. É o bispo que está dando ali, né, a carta de recomendação para elas, e acabam as cartas e sobra só a Bernadette na sala. Aí o bispo pergunta para a Madre Superiora: e a Bernadette? Tipo, meio assim, esqueceram a carta da Bernadette? Por favor, me fala que tá em algum lugar. Aí a Madre Superiora fala: ela não serve para nada. Aí o bispo, ele não vai contra a Madre Superiora, não vai desautorizar, e chama a Bernadette. Tem uma cena muito bonita que eles estão no jardim conversando, e aí o bispo pergunta para ela: mas Bernadette, o que você quer fazer, né? Ela disse: eu não sirvo para nada. Aí o bispo percebe que é verdade, que ela não serve para nada. Aí fala assim: no seu nada, ame o tudo, ame todas as coisas. E ela abre um sorriso imenso. E ela diz: então eu vou servir no meu nada, do meu jeito. E aí começa uma sequência muito bonita no filme, dela limpando a sujeira dos doentes e sorrindo. E isso vai acontecer. É muito bonito. No meu nada eu quero entregar tudo. E depois ela pega uma tuberculose que inflama os ossos, desenvolve um câncer. Ela não consegue mais andar, aquilo afeta o joelho. Ela vai para a cama, adoece profundamente e morre. Cara, no relato é tão impressionante que chegam os médicos legistas, né? E precisam ver a causa da morte, ela vai ser despida. Então colocam as irmãs, né, de testemunha no quarto, que vão tirar a roupa da Bernadette, que são os médicos. E quando o médico tira a roupa dela, ela está com uma ferida imensa na perna. E o médico fala, né? Ela urrava de dores, né? Nossa, que vida sofrida, porque ela devia, não existia anestésio, ela devia urrar de dor com essa ferida na perna que ela tinha, essa úlcera na perna. As irmãs falavam: não, ela só sorria, ninguém sabia que ela tinha essa ferida. Ela só sorria. E a ferida fecha na frente dos médicos. A ferida fecha. Ela é sepultada. A Madre Superiora não achava que ela fosse digna de beatificação, então a Madre Superiora sempre manteve ela, o caso dela meio oculto, vamos dizer assim, para a causa dos santos, e a igreja esperou a Madre Superiora morrer. A Madre Superiora morreu, eles foram exumar o corpo. Quando exumam o corpo, o terço está corroído, destruído pela umidade, né, da sepultura. O crucifixo que ela tem também, todo enferrujado, sei o que, cheio de fumo. Mas o corpo dela está intacto. Não só o corpo está intacto, como levanta a pálpebra, o olho tem brilho. Os membros não estão rígidos. O sangue é líquido. Aqui, um cheiro de rosas. Devolvem o corpo dela, passa mais 10 anos, exumam de novo, está igual. É o corpo que está exposto. É um corpo incorrupto completamente. Até hoje, dos quase 200 anos se passaram. E nós temos um corpo de uma pessoa que completamente incorrupta. O pecado não tocou esse corpo. Ela é o primeiro santo incorrupto? Não, temos muitos santos incorruptos, né? mas no nível de incorrupção, o dela só é o maior. Nesse nível, só ela. Os outros são, assim, como assim? Parciais. Parciais. Por exemplo. É como se o corpo não tivesse decomposto completamente. Uma parte. Normalmente até as secado. partes de referência daquele santo. Então a língua, a cabeça de um ou outro, Santa Teresa d'Ávila, ou posso estar confundindo, Santa Teresa d'Ávila, eu acho que a Santa Teresa d'Ávila permaneceu a cabeça. Você tem alguns santos que uma parte das mãos, a língua, como a garganta, outros ficam com mais partes do corpo incorrupta, aí a igreja vai lá e recompõe com cera.
para o corpo permanecer exposto. O corpo dos santos, as sepulturas ficam, né? Não o corpo exposto, mas os incorruptos ou os parcialmente incorruptos. No caso da Bernadette Soubirous, ela está completamente incorrupta. 100%. 100%. Tá em Lourdes, Tá dormindo. 100%. Como dormindo. Como se Todos estivesse os legistas falam isso, é como se ela estivesse dormindo. Como se ela estivesse dormindo. Pequenininha, né? No tamanho que ela morreu com 1,38 m. E os milagres de Lourdes? Até hoje é o santuário com maior volume de milagres. Eu acho que é um detalhe que vale a pena a gente falar. Então, olha isso. Primeiro que agora, depois desse milagre da moça da mão, que estava esmagada, a gente começa uma afluência imensa de pessoas tentando buscar milagres lá. Imensa. Então você tem muitos milagres, por exemplo, você tem uma mulher tuberculosa, já em estado agravadíssimo de morte, para morrer, né? Muito agravado, e que é levada a Lourdes. Eles descem ela na água ali, do água gelada, a mulher tuberculosa, a mulher dá um suspiro, todo mundo acha que ela morreu, ela começa a se debater, quer ficar de pé, coloca uma mulher de pé, a mulher fica aí de pé, sai da água cantando e vai dar louvores à Senhora, a imagem de Nossa Senhora em Lourdes. Olha que loucura. Chegaram ao ponto, teve que fazer caminhos para lá e tudo mais, tem um trem indo para Lourdes, teve que colocar linha de trem indo para lá. Você tinha muitos ateus, jornalistas, policiais, enfim, acompanhando o caso. O que a igreja fez, né? A igreja montou um birô, né, um escritório, com um cientista, com um médico, com um investigador, com um advogado dentro desse escritório. Cada caso de milagre que era relatado, o documento desse milagre, o relato desse milagre era enviado a esse escritório. E esse escritório ia avaliar se era milagre mesmo. Porque assim, se não pudesse ser explicado pela ciência, para você ter ideia. E esse escritório existe até hoje. Até hoje, com as técnicas que nós temos hoje. Se ele não pudesse explicar o que ocorreu, ele enviava para o bispo e o bispo tomava a decisão ou não se ele proclamava o milagre. Até 2010, mais de 6.000 casos não explicados pela ciência tinham sido enviados pelo birô. Mas os primeiros bispos morriam de medo de proclamar o milagre. Morria de medo. É o Papa Pio X, que vai dizer: pessoal, vocês estão com medo de proclamar o quê? Milagre é milagre. Milagre é milagre. E aí, em Pio X, mais de 30 milagres foram reconhecidos. Só na jornada do Pio X, da pressão que ele fez, da pressão que ele colocou. O Santo Pio X, né? Porque o Pio IX é beato, mas o venerável, mais o beato, mas o Pio X já é reconhecido santo mesmo. Santíssimo Pio X já dizia, sim, é milagre. Não tem discussão. Tem discussão, mas até hoje os bispos reticentes em dizer, mas cara, assim você está dizendo, porque para ser milagre, a cura tem que ser instantânea e imediata, não é ir se curando. Não haver nenhum tipo de medicamento ou a pessoa não tomar nenhum tipo de intervenção médica, isso é um milagre. Não haver explicação nenhuma na ciência para aquele caso. E a doença não pode voltar nunca. Esse é o caso do milagre que o birô, que o escritório avalia. Foi instantâneo? Não voltou nunca mais? Não é explicado pela ciência, a pessoa não tinha nenhuma intervenção médica? Então agora o bispo pode decidir. Então o bispo decide aí, porque na ciência aqui, e muito bem documentado. E isso foram os que foram documentados. Imagine aqueles que não se foram citados, né? Tem como acompanhar os relatos atuais? Tem. Porque, pô, hoje em dia os caras fazem exame de DNA, faz exame de microscópio, faz um monte de coisa. Fizeram exames no corpo da Bernadette também não já consegue. Hoje? Sim. Mas não hoje, né? Mas hoje, atualmente, agora. Não tão antigos. E eu vou encerrar aqui com uma curiosidade. Me ocorreu aqui. Talvez eu não lembre a história exatamente, mas todo mundo vai saber muito bem. Muito bem. Temos uma empresa chamada Ferrero, dona do... Foi o chefe, chocolate? E da Nutella. Beleza? O senhor Ferrero, muito devoto de Nossa Senhora, e francês, ele quis fazer uma homenagem para o melhor chocolate que ele já tinha produzido, que tinha uma joia
quase como uma pérola dentro. E ele disse, e ele dá o nome desse chocolate, o nome da rocha, que é a rocha de Massabielle. Por isso que o Ferrero Rocher é todo amassadinho. A embalagem dele é toda amassadinha. Ele é dourado como o rosário de Nossa Senhora. Por isso que ele é o nome da família e o sobrenome que é a rocha, a pedra de Massabielle. Não sabia disso. Muito bonito, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. Muito Saber que bonito. um produto tão grande assim, de tanto prestígio, tem uma origem tão nobre. Depois vocês procurem aí Interessante. Ferrero Rocher e Nossa Senhora de Lourdes. Acho que por hoje é só, tá bom? Podemos Tá bom, fomos longe, hein? Explicamos bastante coisa, espero que vocês tenham gostado. Não tô vendendo Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, paga nós! Paga nós! O Ferreiro, paga nós! Pode pagar em Nutella, a gente também aceita. É quase como barras de ouro, né? Hoje é quase como Pelo menos o Ferrero Rocher é como barra de ouro mesmo, né? Né? Manda pra nós, estamos perto do Natal, hoje é que dia? É novembro? Já estamos no dia... Hoje é dia 10. 10 de novembro, dia de São Leomagno. Dia de São Leomagno, muito bem, é isso aí. Estamos aqui 10 de novembro de 2023, para quem estiver ouvindo, sei lá quando. É isso, pessoal, fiquem com Deus, que Nossa Senhora nos proteja. E na próxima falaremos de Fátima. E aí chegaremos em Portugal. É isso, fiquemos com Deus, vamos encerrar? Vamos encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ficamos e permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.